Fala galera de estudos com o Kenzo. Hoje vamos sair da matemática, vamos pra química, mas essa aqui envolve muito cálculo. A gente vai resolver, a listinha do Sassá da revisão da P1. Então a gente vai revisar os conteúdos da P1. Revisão da P1. Vamos fazer a listinha dele de revisão, que é tudo que vai cair na P1. Questão 1. Qual o número de moléculas de butano? Então já vamos grifando o que é importante. Então, eita, que meu marca-texto tá ruim. Então eu vou só sublinhar mesmo. Número de moléculas de butano existem no isqueiro, contendo 5,8 gramas dessa substância. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber a massa molar do butano. A massa molar do butano vai ser o peso dele. Então, qual que é o peso dele? Tem C4H10, a fórmula dele. Cada C pesa 12. Então, é 12 vezes 4 mais. Cada hidrogênio vale 1. Então, mais 10 vezes 1. Isso aqui, vai dar 58, tá bom? Vai dar aqui dá 48 e aqui dá 10, então 58. Então 58 é a massa molecular, né? E a massa molar é o mesmo valor. Então 58 gramas por mol é a nossa massa molar. Agora, a gente tem que descobrir quanto vai ter de butano em 5,8 gramas. É o número de moléculas de butano. Então, a gente vai fazer a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Ela tá para massa molar. Sempre a constante de Avogadro vai estar para a massa molar. Então, a massa molar é 58. Tá feio. E a gente quer descobrir qual é o X, quantas moléculas tem em 5,8. Então é só a gente aplicar uma regra de 3 simples aqui, tá, gente? Então, 6 vezes 10 a 23 vezes 5,8 dividido por 58. Eu sempre gosto de simplificar o que a gente consegue simplificar. Então, a gente consegue dividir o 58 por 5,8. Vai ficar 6 vezes 10 a 23 dividido por 10. Porque 5,8 vezes 10 dá 58. E aí a gente pode cortar esse 10 com um 10 daqui. Então vai ficar 6 vezes 10 a 22. Porque são divisão de potências. Então, a resposta final são 6 vezes 10 a 22 moléculas de butano. D. Vou botar but porque não tem espaço. Não tem sim. Tem não. Não tem sim, vai botar butano. Então, 6 vezes 10 a 22 moléculas de butano. Vamos para a próxima. Agora, calcule o número de átomos. Então, número de átomos de carbono presente em 8 gramas de etanol. Aproximadamente, então vai dar um resultado aproximado. Então, primeira coisa, ele deu aqui, sempre a gente tem que descobrir a massa molar dele. Então vamos lá, massa molar, cada carbono mede 12, cada hidrogênio 6 e cada O vale 16. Então fica 2 vezes 12, 24, mais 6, 30, mais 16, 46. Então 46 gramas por mol é a massa molar. Então 46. Então a gente tem que descobrir o número de átomos de carbono presente em 8 gramas de etanol. Então, a gente vai fazer a massa, a constante de Avogadro, né? E ela, sempre para massa molar. Então, para 46. E a gente quer descobrir quanto tem em 8 gramas. Então, vamos fazer aos passos. Primeiro, vamos descobrir
quantos átomos tem 8 gramas. Então, X aqui e o 8 aqui embaixo. Então, fica 6 vezes 10 a 23 vezes 8 dividido por 46. Isso aqui a gente está descobrindo quantas moléculas tem em 8 gramas. Depois que a gente descobrir quantas moléculas tem, ó, cada molécula tem 2 carbonos. Então, depois que a gente descobrir quantas moléculas, a gente vai fazer vezes 2. Então, ó, fazer a conta aqui, fica em cima, fica 48 vezes 10 a 23 dividido por 46. 48 dividido por 46 dá aproximadamente 2,8 não. Aproximadamente 1,4, tá bom? 1,04, perdão. Aproximadamente 1,04. E esse 1,04 a gente vai fazer vezes 2. Vai dar 2,08. Já que é aproximadamente, qual o resultado se aproxima mais de 2,08? 2,1. Então a resposta é letra D. 2,1 aí. Perdão, esqueci. Tem o vezes 10 a 23 aqui, tá? Vezes 10 a 23, ó. Perdão, tinha esquecido. Então 2,8 vezes 10 a 23, aproximadamente 2,1 vezes 10 a 23. Então esse é o segundo exercício. Agora esse exercício 3 é mais de lógica. Então, ó, dispõe-se de 5 recipientes fechados contendo massas iguais. Então, ó, massas iguais. Dentre eles, aquele que contém o menor número de moléculas é o recipiente. Então, ó, se eles têm massas iguais, cada H pesa 1U, por exemplo. Então, para esse elemento 1 ter o mesmo peso que o elemento 5, ele vai ter que ter muitas moléculas de hidrogênio. Então, ele vai ter muitas moléculas. Então, não pode ser ele o que tem menos. O O2 também, ó. O O2, para o O2 ter o mesmo peso do 5 aqui, do 4, ele vai ter que ter muito mais moléculas. Então, não. O H2S, ó, tá vendo que aqui na 4, ó, na 4, por exemplo, na 4 tem um H2 e um S. E ainda tem mais O3. Então, não pode ser o H2S também. Agora, entre a 4 e a 5. A 5, ó, aqui tem 2 Hs, 2 Hs. Aqui tem um S só, aqui tem 2. E aqui tem O3 e aqui tem O3. Então, aqui tem um S a mais. Então, ele é mais pesado. Então, para o 4 ter a mesma massa que ele vai ter que ter mais moléculas. Então, por exemplo, pensa assim. Numa balança, 5 pessoas se pesam e tem que ter o mesmo peso. E a gente tem que descobrir, e cada uma, algumas estão carregando, por exemplo, pezinhos na mão. Então, já que elas vão se pesar e vai ter que dar o mesmo peso, um magro vai ter que carregar vários pezinhos, enquanto um gordinho não, para dar o mesmo peso. Não sei se deu para entender, mas é basicamente isso. Então, o 5 vai ter menos moléculas, então, letra D. Aqui é a letra D. Esse exercício aqui é de interpretação também. Então, ó, os átomos de um elemento químico não são exatamente iguais. O cloro apresenta-se na natureza como Cl35 e Cl37, com abundância isótopa mostrado no quadro a seguir. Entretanto, a classificação periódica dos elementos, o cloro, de número atômico 17, apresenta-se com massa atômica igual a 35,5. A respeito do exposto acima, é correto afirmar quais afirmações corretas. Então, vamos lá. Na representação do tipo X e o A em cima, as letras X e A são respectivamente o símbolo do elemento químico. Esse é o número de massa, certinho, ó. Aqui, por exemplo, o Cl35. O X é o elemento químico, que é o Cl, e o A é o número de massa dele, que é 35. Então, é isso mesmo, a A1 tá certinha. Já vou dar um tiquezinho, tá certo. Verdadeira. Vamos ver a 2. O Cl35 apresenta 7 elétrons na sua camada de valência. Ó, o cloro
ele tem número atômico 17. Então vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Já deu 17? Não. 3p6. Aqui deu 10. Aqui deu 3p5. Pronto, aqui tem 17. Na última camada, que é a camada 3, ele tem 7 elétrons, que é o 2 mais 5. Então a gente... 2 mais 5. Então a gente tem 7 elétrons na camada de valência. Então sim, a 2 também está certa. O Cl37 possui somente 2 elétrons que podem ser compartilhados, formando ligações covalentes com outros elementos. O cloro, ele tem... Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai ter 7 elétrons aqui também. Então, ele tem 7 elétrons. Na regra do octeto, para um átomo ficar estável, ele precisa de 8. Então, ele precisaria só de mais uma bolinha. E aqui está dizendo que ele tem 2 elétrons que podem ser compartilhados. Se ele compartilhar 2 elétrons, ele vai passar de 8. Então, não pode ser. Então, a 4 está errada. A 8 aqui. O valor de 35,5 é obtido por meio da média ponderada entre as massas atômicas, levando em consideração as abundâncias isótopicas. Sim, é verdade. A configuração eletrônica de Cl37 é 1s2, exatamente o que a gente fez aqui em cima, ó. Tá certa. O átomo Cl35 não é neutro, porque possui 17 prótons e 18 elétrons. Não, gente, sempre o número de prótons e o número de elétrons vai ser igual. Então, essa aqui tá errada. Agora 5. A seguir estão representados um cubo do metal alumínio e do metal ouro, ambos com um volume de 1 semi ao cubo. A 25 graus, a densidade do alumínio é 2,7 gramas por semi cúbico e a do ouro é 19,7 por semi cúbico. De acordo com as informações, as massas atômicas encontradas na tabela periódica podem se afirmar que deu a constante de Avogadro e aqui a massa molar do alumínio é 27 e a do ouro é 197. Então, primeiro, lembra que a gente tem que fazer a constante de Avogadro sempre para a massa molar. A massa molar do alumínio é 27. Então, vai ser a constante de Avogadro para 27, que é a massa molar. Gramas por mol. E a gente vai fazer o X para o número de moléculas, tá? Aí agora, aqui a gente tem que descobrir a massa, né, do cubo. A massa do cubo, qual que é? Aqui, a densidade é 2,7. Então, a gente vai fazer a densidade vezes a massa molar, vezes a... Perdão. A gente faz o 1 semi ao cubo, que é o volume, vezes a densidade dele, que está em semi ao cubo também. Então, a gente faz 2,7 gramas barra semi3 vezes 1 semi3. Isso aí vai dar 2,7, então fica para 2,7 na regra de 3, tá bom? E aí, a gente vai cruzar, né? Então fica o 6 vezes 10 a 23 vezes 2,7. Isso tá sobre 27. A gente pode cortar esse com esse. Aqui fica 1 e aqui fica 10. E a gente corta esse com esse aqui. Então fica 6 vezes 10 a 22. Esse aqui é o do alumínio. Então eu vou escrever aqui dentro. Vou escrever aqui desse lado. 6 vezes 10 a 22. Esse aqui é o número de átomos de alumínio dentro desse cubo aqui. Agora vamos descobrir o do ouro. O ouro, a gente vai fazer a mesma coisa. 6 vezes 10 a 23.
para a massa molar dele, que é 197, isso sobre x, e o x vai estar para a densidade vezes o volume. 19,7, que é a densidade, vezes o volume, que é 1, vai dar 19,7. Vou fazer direto. Aí a gente faz a mesma coisa. O 6 vezes 10 é 23. 6 vezes 10 a 23 vai estar para 19,7. Isso sobre 197. Corta esse com esse. Aqui fica 1. E aqui fica 10. Aqui com aqui. 6 vezes 10 é 22. Então, 6 vezes 22 é o tanto de átomos de ouro que estão aqui dentro. Então, eles têm o mesmo número de átomos, né? Dentro do cubo. Então, vamos ver se tem alguma alternativa parecida. O número de átomos é aproximadamente o mesmo nos dois. Então, já é A aqui, né? É aproximadamente o mesmo nos dois. Ó, vamos ver por que não são as outras. No cubo de alumínio existem aproximadamente 2,7 vezes 10 a 23 átomos. Não. No cubo de alumínio tem 6 vezes 10 a 22. No cubo de ouro existem aproximadamente 1,9. Não. E 6 vezes 10 a 22. No cubo de ouro é 7 vezes a mais. Não, gente, tá tudo errado aqui. Acerta A e é isso. A6. A relação entre a quantidade de átomos e uma determinada massa da substância é um dos marcos na história da química, pois é um dos exemplos que desenvolvem grandes números. Considere os sistemas a seguir. Considerando as seguintes massas molares, assinale a alternativa que representa a ordem crescente de número de átomos nos sistemas anteriores. Então, ó, vamos eliminando as coisas. Você concorda que aqui, ó, o mol é 6 vezes 10 a 23, que é um número muito grande, muito grande. Então, isso aqui, 100 mol de hélio, é isso aqui vezes 100. Então, é um número muito, muito grande. Então, esse 100 mol de hélio vai ser o com maior número de átomos de todos, né? Então ele vai estar em último aqui. Então pode ser ou essa aqui. Agora, vamos ir pro outro. 100 átomos de chumbo é pouquíssima coisa. Eu acredito que ele seja aí o mais fraquinho. 100 átomos de chumbo. Então provavelmente é uma dessas duas aqui, ó. 100 gramas de chumbo então, 100 gramas de chumbo e 100 gramas de hélio. O chumbo tem massa molar maior do que a do hélio. Ok? Então, o chumbo ele vai estar em terceiro, né? Em terceiro. Então a alternativa certa é a D. Tá bom? Esse exercício é um pouco complicado de explicar a lógica. Mas é isso. Foi o que eu consegui explicar pra vocês, né? A7. Considerando que o cobre consiste em dois isótopos com massa 63 e 65, a abundância isótopa é 70 e 30, respectivamente, qual é a massa atômica do elemento? Enfim, ó, gente, cansado de saber, né? Massa atômica. 63 vezes a abundância dele, 70, mais 65 vezes a abundância dele, 30%. Isso tudo sobre 100. 63 vezes 70. 63 vezes 70. 21. Aqui dá 42, 44. Então, 44, 10. Mais 65 vezes 30. 18, 19. 19, 50. Isso tudo sobre 100. Então vamos somar. 44, 10. 9, 5, 0. 0, 6, 3, 1, 6. Ixi, calma aí que eu não entendi o número que eu fiz.
0,6, aqui, 3, 1, 6, 6, 3, 60, isso dividido por 6, 63,6, tá bom? Então, 63,6 é a nossa massa atômica, tá bom? Vou apagar para conseguir fazer as outras, não vai ter espaço. São polares? Ah, não, acho que vai ter sim, vou deixar aqui. Vou deixar bonitinho a resposta. 63,6 U, massa atômica. São polares as seguintes moléculas. HCl é polar. CO2 não é polar, ó. CO2, lembra que, ó, o C tá aqui, ó, uma ligação, uma outra ligação. O carbono faz 4 ligações, então ele não sobra nenhum átomo dele, ó. Porque ele tem 4 átomos, então ele compartilha os 4 e não sobra nenhum. Então ele é apolar. O2 é apolar, né? Ó, toda molécula igual assim de atômica é polar, ó. Polar, não tem nenhum dos polos tá mais forte. H2O, minto, O2 é apolar, tá? Falei errado. É apolar. H2O é polar. Por que que é polar, ó? O O fica no meio, H e H. O H faz uma ligação, o H faz outra ligação. O oxigênio tá fazendo 2 ligações, só que sobra 2 nuvens, tá? Então tem 4 nuvens e 2 ligantes iguais. Então é uma molécula polar. E o NH3? O NH3 é piramidal. O piramidal é polar. Por que que é polar, ó? Tem um N, tem um H aqui, um H aqui e um H aqui. O H faz cada uma ligação. O N tem 5 átomos, então ó, ele tá compartilhando 3, mas sobra 2. Então ele tem, ó, 4 nuvens e 3 ligantes iguais. Então ele é polar. Então a resposta certa aqui é a letra C. Letra C. 9. Teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência é capaz de prever a geometria de várias moléculas. De acordo com a teoria, correto afirmar que a molécula H2S é uma linear. H2S, o enxofre, é a mesma coisa que o oxigênio. Ele literalmente tem a mesma quantidade de átomos. Então, ó, aqui sobra 2, 2, então não é linear, tá? Isso aqui é angular. A molécula CO2 apresenta geometria angular. Não, o CO2 é linear, ó. O C, ó, aqui é linear, ó, retinha, de boa, não tem átomo sobrando, não tem elétron sobrando. A molécula pH3 apresenta uma geometria piramidal. Sim, o P é tipo um N, tá, gente? Então, ó, o H, então se liga uma, e sobra mais, ó, 2 elétrons. Então, ele é piramidal. Então, aqui a alternativa é essa aqui. A10 eu vou fazer aqui embaixo, acho melhor, para me organizar. Não, vou fazer a 10 aqui em cima. A análise de um amálgama usando a restauração dos dentes revelou que a presença de 40% em massa de mercúrio, no qual a prata e o estanho completam 100%. Um dentista usa 1 grama desse amálgama em cavidades dentárias de um cliente. Está realizando quantos gramas de mercúrio? Qual a quantidade em mol átomos de mercúrio estão sendo colocados nas cavidades dentárias? Então, a primeira coisa, ele está perguntando, aqui, o dentista que usa 1 grama, quantos gramas ele vai estar usando de mercúrio, tá bom? Então, ó, 1 grama desse amálgama aí, 40% é de mercúrio. Então, ó, 40% de 1 grama é 0,4, isso aí é facinho. 0,4, 40% de 1 grama. Então, vou botar aqui embaixo, 0,4 gramas. Primeira parte tranquila, né? E agora a segunda pergunta dele foi qual a quantidade em mol átomos de mercúrio estão sendo colocados nas cavidades dentárias. Então, olha, a gente vai botar o 6 vezes 10 a 23, tá bom? Para a massa molar. A massa molar, 200. Ele deu aqui que é 200, ó, 200. Massa molar. E aqui o que a gente quer descobrir, né? Lógico. E está para... Calma aí. Qual a quantidade de mol estão localizados nas cavidades dentárias? Então, tá para 1 grama, né? Tá para 1 grama.
Deixa eu ver se eu não tô perdendo nada. Ah, não, minto, tá pra 0,4, tá? Perdão. 0,4 é o quanto de gramas de mercúrio tem nesse 1 grama. Então a gente não vai usar 1 grama, a gente vai usar o 0,4, tá bom? Tinha me confundindo, gente, perdão. Então, ó, 200 gramas massa molar, 0,4 é os gramas de mercúrio. Então a gente tem que descobrir quantas moléculas de mercúrio tem nesse 0,4 gramas. Então, regrinha de 3, tá bom? 6 vezes 10 a 23 vezes 0,4, isso por 200. Dá pra gente simplificar o quê? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de deixar o 4 como número inteiro. Então eu vou pegar um 0 emprestado daqui e botar no 4. Como assim? Vai ficar 6 vezes 10 a 22 vezes 4. Isso por 200. Eu peguei um 10 emprestado para deixar o 4 inteiro. Eu gosto de fazer assim, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou simplificar o 200 com 4. Então vai ficar 6 vezes 10 a 22. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 50, tá bom? Deu para pegar o que eu fiz? Agora, eu vou transformar o 60 em um número que dê para dividir por 50. Então, o 6, né? Então, eu vou pegar zeros emprestados. Vou pegar 2 zeros emprestados, vezes 10 a 20, dividido por 50. Corta 1, corta 1. 5 dividido por 60 dá 12. Então, vai ficar 12 vezes 10 a 20. Botando em notação, fica 1,2 vezes 10 a 19. Tá bom? Perdão. Vezes 10 a 20, 21, vezes 10 a 21, tá? Porque eu diminui um zero aqui, se eu diminuir um zero aqui, eu aumento um zero aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Só que se fosse numa dissertativa, você pode deixar assim. Só que numa alternativa, com certeza ia ter só essa aqui, tá? Então, essa é a resposta da 10. Agora vamos para 11. A 11, o ferro é um elemento essencial na alimentação humana para a formação de hemoglobina. Apenas 10% do ferro do feijão é absorvido pelo organismo humano. Supondo que 100 gramas de feijão em 100 gramas de feijão encontremos 0,2% de ferro. Cada átomo de ferro formará uma molécula de hemoglobina. Qual o número de moléculas de hemoglobina formadas? Então, ó, na 11 a gente vai botar o 6 vezes 10 é 23, tá bom? Para a massa molar, qual que é a massa molar aqui? Ele deu, do ferro é 56. Aí, embaixo vai ficar o X, né, que é o que a gente quer descobrir. Aí, 56 tá feio, 56. Isso aqui tá para 0,2. Por quê? Em 100 gramas de feijão, 0,2% é 0,2 gramas, né? Porque é de 100. Então, 0,2 gramas. Então, regrinha de 3. O 6 vezes 10 é 23. Vezes 0,2. Isso dividido por 56. Eu gosto sempre de deixar o número inteiro, tá? Então, vou pegar um zero emprestado daqui. Então, vai ficar 6 vezes 10 é 22. Vezes 2. E agora eu vou dividir 56 por 2. Vai ficar... aqui fica 1 e aqui vai ficar 28. Tá bom? E agora a gente tem que dividir 6 por 28. 6 dividido por 28, essa conta aqui dá 0,214, tá bom? 0,214. Agora vamos... Esse 0,214, ele tá vezes 10 a 22, tá bom? Vezes 10 a 22. Vamos deixar mais bonitinho isso aqui. Vou botar 2,14 vezes 10 a 21, tá bom? Essa é a resposta, tá bom? Respostinha da 11. Bem simples mesmo. Agora, a 12. Eu vou ter que apagar isso aqui para botar 12, mas tirem print se vocês quiserem. E assistam de novo a resolução se precisar. Explique por que o berílio flúor é apolar. Berílio flúor, essa molécula é polar e essa aqui é polar. Escreva as estruturas de Lewis para as duas moléculas. Então, ó. Essa aqui é apolar. Por que apolar? Ó, berílio
Eita. Berílio. E o flúor. Então, para um berílio tem 2 flúor. O berílio, ele é uma exceção à regra. Não é uma exceção, mas ó, o berílio, ele é da família dos metais, ele é da família 2, só que ele faz ligação covalente, o berílio. Então, ele vai fazer uma ligação com o flúor e com o outro flúor. E não vai sobrar nenhum elétron aqui. Então, ele é linear. Ou seja, ele é polar. Não, ele é apolar, perdão. Ele é apolar. Ele é linear, então ele é apolar. Já o OFF, que faz uma ligação. O O, ele tem 6 elétrons, tá? Então, ele vai compartilhar um aqui e vai sobrar 4. Ó, tá vendo? 4 nuvens e 2 ligantes iguais. Então, ele é polar, tá bom? Então essa aqui é a explicação porque um é apolar e outro é polar. Com isso a gente acaba a folha do Sassá, meia horinha assim fazendo e uma meia horinha de revisão bem revisada. É uma lista importante, espero que vocês tenham entendido o que eu fiz e obrigado por assistirem o vídeo.